E aí agora eu quero contar para vocês o seguinte, quais são as 6 distorções de pensamento mais comuns de quem sofre com a raiva disfuncional no cotidiano. Bem, nós temos um modo de pensar que interfere na forma como sentimos e o que fazemos na nossa vida. Então, pessoas que têm uma raiva disfuncional constante, elas possuem alguns pensamentos equivocados, distorcidos, e isso acontece há tanto tempo que elas nem percebem, elas estão no piloto automático. Então elas acreditam que é o jeito delas e não percebem que é preciso fazer um processo de reestruturação cognitiva, né? No sentido de, será que tudo que eu penso realmente faz tanto sentido assim? Então elas são extremamente críticas, tanto em relação a si mesmas quanto aos outros, e tem alguns erros de pensamento que na terapia cognitivo-comportamental nós chamamos de distorções cognitivas, que atrapalham demais, que causam muitos prejuízos na vida delas. E aí a primeira distorção muito comum é a leitura mental. O que acontece? Essas pessoas, elas acreditam com frequência já saber o que o outro está pensando. Então, por exemplo, eu nem vou perguntar para fulano se ele está chateado comigo, porque eu sei que ele já está chateado comigo. Né? Então, olha só a dedução, né? A leitura mental. Ou você não acha, ou alguma coisa assim, você não acha meu trabalho tão bom assim, sabe? Você está falando isso aí para me agradar. Olha a leitura mental de novo. A segunda distorção é o pensamento tudo ou nada, a tendência de simplificar os eventos, colocar as pessoas em categorias superficiais ou extremas. Então, por exemplo, ou ama ou odeia. Então, assim, não tem uma escala de 1 a 10, sabe, para classificar. Isso mostra uma rigidez muito grande, né? Então, assim, ou uma pessoa é amiga minha ou ela é inimiga, né? A terceira distorção é a supergeneralização, muito parecida com o pensamento tudo ou nada. A pessoa ela pega uma pequena evidência e coloca aquilo como verdade absoluta. Então, por exemplo, ninguém gosta de mim, eu sempre erro. E aí a quarta, né, distorção muito comum é a catastrofização. Tendência de achar que sempre algo terrível vai acontecer. Então, ninguém vai gostar ou aprovar o meu projeto, coisas desse tipo. A quinta distorção é a personalização. São muito sensíveis à opinião alheia, né? Então, assim, melindrosas, tem tudo a ver com elas, sabe? Tudo sempre tem a ver com elas. Então, se a empresa não fechar tal contrato, a culpa é minha. Todo mundo elogia fulano, só a mim que não. E aí a sexta distorção muito comum é o raciocínio emocional. Se eu pensei, se eu senti, é verdade. Então ela não questiona os pensamentos ou os sentimentos. Se eu me sinto culpada é porque eu fiz algo errado. Se eu acho que eu não vou conseguir fazer tal coisa, é porque realmente aquela situação está além da minha capacidade, não tenho o que fazer. E aí, qual a distorção que você observou que está mais presente na sua vida? Leitura mental, tudo ou nada, supergeneralização, catastrofização, personalização ou raciocínio emocional? Como eu sempre falo, gente, não são os fatos ou a realidade que necessariamente nos causam sofrimento, mas a interpretação que nós fazemos desses fatos. Você pode ter construído muitos pensamentos que não têm lógica ao longo da vida, mas que são vistos como verdade inquestionáveis, né? Por muitas pessoas, pelo meio que você vive, e você nunca se questionou ou deu conta disso. Então eu quero que você entenda que é possível aprender a construir pensamentos alternativos. Isso é reestruturação cognitiva, né? Funcionais que te ajudam a lidar com os problemas e os desafios da vida. Então, assim, se coloca nesse movimento de abertura e de aprendizado. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, que tenha sido terapêutico para você, que você tenha tido vários insights, tá? Porque a gente só pode mudar algo que não tá bom na nossa vida quando a gente reconhece que existe um problema. E mais do que isso, quando a gente busca ajuda ou formas para resolvê-lo. Então, se você tem alguma dúvida ou simplesmente gostou, comenta, curte o vídeo para que ele possa chegar a mais pessoas. Um abraço e até mais!